Como já expliquei, para quem já tem contato, cada palestra está relacionada a uma das disciplinas que estão sendo ministradas na especialização, e a palestra de hoje diz respeito à filosofia política. Tá? Então, o professor Silvino, né, professor da UFSC, ele vai ministrar a palestra Biopolítica, a Biopolítica e Michel Foucault e George Agamben. Então, ele vai falar, explicar, tentar desatar alguns nós, acho eu. Mas, enfim, tá? Só vou passar alguns recados. Né? Um dos recados é que o professor ele organizou alguns textos, só que só tem, eu acho que 30 cópias, né? 39 cópias. Então, eu vou passar esses textos, quem conseguir pegar, com relação ao assunto que ele vai trabalhar aqui. Tá? E também vai estar passando a lista de presenças, porque essa atividade ela é certificada, e eu peço, por favor, que vocês coloquem um nome legível, porque o pessoal da DPG está tendo muita dificuldade em digitar os nomes, e os nomes saem errados nos certificados, e tem que pedir para confeccionar de novo. Então, por favor, só peço que seja bem legível o nome, tá bom? Então, passo a palavra para o professor Silvino. Boa noite. Dá para entender? Tá. Em todo caso, eu agradeço pelo convite para ter mais um encontro. Algo parecido aconteceu, não sei há quantos anos atrás, quando se ofereceu pela primeira vez um curso de... 2008, não. Isso, tá bom. Só que eu lembro que foi outro auditório, isso era a única coisa que... Eu estava na companhia bonita também do Celso, que dessa vez está sentado aí, né? Me cabe contemplá-lo aqui. Saúdo a todo mundo, algumas pessoas que eu já conheço do próprio curso, né? De especialização, né? E creio que há aqui gente da educação, das ciências sociais, da história, do direito também. Não, direito está ausente. Ah, verdade. Tá. Tá bom. Bom, gente, os dois textos que eu estou deixando, fiz algumas cópias com a copiadora lá de casa. Eu imaginei que pudesse haver mais ou menos um número assim, se é maior, infelizmente não podia saber. Mas um texto é de uma recente entrevista dada pelo George Agamben, que se alguém não conhece, pelo menos saiba que é esse cara aqui, que parece ator de Hollywood, né, que apareceu num dos últimos números da revista Cult, com vários trabalhos sobre ele, né? Aliás, até para curiosidade, o George Agamben já foi ator de cinema também. Nos anos 70, quando ele trabalhou num filme que talvez alguém já viu, O Evangelho segundo São Mateus, do Pier Paolo Pasolini. Né? Ele faz o papel de um apóstolo aqui no meio. E ele está vivo ainda, para quem não soubesse nada desses dois autores, né? E o Foucault já morreu em 1984, né? Mas são dois nossos contemporâneos. Eu espero que a gente possa dizer alguma coisa de significativo, e vou dizer algumas coisas muito conhecidas daqueles que já conhecem esses dois autores, ou um deles. Né? Acho que o Foucault é bem mais conhecido do que o George Agamben, né? Até talvez por ser francês e o Agamben ser um italiano, e a gente não tem tanta familiaridade no Brasil com os intelectuais italianos, a não ser Maquiavel, Dante Alighieri e outros de outros séculos, né? Mas do século XX, por exemplo,
conhecemos Norberto Bobbio bastante na área do direito e da filosofia, na área do pensamento político. Em todo caso, o tema aqui é o da biopolítica, né? Quer dizer, eu pelo menos vou tentar dizer de saída, para quem não tivesse nenhuma ideia do que é biopolítica, que é um nome cada vez mais usado em tanta literatura, na área do direito, na área da filosofia, na área da ciência política, né? Dá para entender? Ah, é? Não estava... Estava muito baixo. Ah, tá. Mas ele melhorou. Tá. Viva. Foucault, né? O francês, diz que a biopolítica é algo que acontece com a política na história ocidental a partir do século, sobretudo do século XVIII, mas já se pode de alguma forma dizer que já acontece também no século XVII. E daí vai para frente. Biopolítica significa tornar a atividade política, ou se quiserem, a atividade do Estado, uma ação de governo sobre a vida biológica, a vida enquanto é vida biológica dos indivíduos e, sobretudo, enquanto é uma ação do Estado sobre a vida de uma população, inclusive de uma espécie humana, né? E isso acarretaria, aqui depois vamos ver se a gente esclarece isso mais, faz com que não só se controlem os corpos das pessoas em cada sociedade, mas também se controle a população como um todo. Se controle, e através desse controle é que se promove a vida, né? Tanto dos indivíduos quanto da população. Por isso, por exemplo, a partir do século XVIII, que a gente poderia dizer que nascem as nossas políticas públicas, ou seja, o Estado passa a ter como tarefa cuidar da saúde das pessoas e fazer com que todas as pessoas, por exemplo, vão para a escola. Né? Vocês sabem que a obrigatoriedade da escolarização é algo que nasce por volta do século XVIII. Né? Assim como cuidar da saúde, tentar resolver problemas de epidemias que existem, e isso é feito pelo Estado, né? Com grande ajuda daquilo que, sobretudo na Itália e na Alemanha europeias, se chama de polícia. A polícia tem essa tarefa de visitar as pessoas, né? De fazer... É o tempo em que nascem, por exemplo, certos saberes que todos nós conhecemos hoje. Nasce a estatística. Para quê? É um saber do Estado, estatística, é um saber do Estado sobre os indivíduos e sobre a população. Para que essa população se torne dócil e se torne produtiva. É também, aqui de novo situando um pouquinho, é o tempo em que se pode falar de fato de uma revolução industrial. É uma civilização urbana, cada vez mais urbana, né? Então todo esse conjunto de fatores configura aquilo que a gente pode chamar, enquanto a gente o vê a partir da política, é que o Estado tem uma ação biopolítica. O termo biopolítica já é usado no século XIX, mas ele passa a ser consagrado atualmente, quer dizer, a partir do século XX e para frente, por isso tanto a gente usa hoje, a partir, sobretudo, da obra do Foucault. Tá certo? Aqui já logo marcar uma diferença. Foucault vai dizer que o Estado ou a política se transforma em domínio sobre a vida
que é também promoção da vida, a partir do século XVIII. Agamben vai dizer que a política desde sempre é biopolítica, e não só a partir do século XVIII. Ele vai defender e argumentar nas suas diferentes obras, né, no sentido de que a biopolítica é uma característica da política desde o início daquilo que a gente pode chamar de história ocidental, desde Aristóteles, por exemplo. Né? Ou seja, sempre com essa ambiguidade, se promove a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo isso tem um custo, o controle da vida das pessoas. Portanto, por exemplo, segurança pública é, de alguma forma, uma ação biopolítica. Né? E nós queremos que o Estado cuide da nossa segurança. Cuide de quê? Do nosso corpo. Né? Cuide, que faça muros, que tenha polícia cada vez maior, policiamento cada vez maior, né? E a gente, no fundo, nós todos queremos que o Estado seja biopolítico, né? Tá certo? Em todo caso, para vocês terem uma ideia, mas já ao mesmo tempo chamando para uma distinção enorme entre esses dois camaradas, aí, o Foucault e o Agamben. Eu vou, talvez, não gosto muito de ler, mas eu escrevi e assim talvez eu não fale tanto, né? E é sempre um perigo. Em todo caso, como eu disse, então, a história do direito à vida, o direito ao corpo, o direito à saúde, direito à felicidade, a satisfação das necessidades, toda a questão dos direitos humanos, que também é algo diretamente vinculado, na perspectiva do Foucault, a uma revolução moderna, também tem a ver com a biopolítica. Por isso que, de alguma forma, Foucault e Agamben são críticos dos direitos humanos, né? Porque, ao mesmo tempo, os direitos humanos declaram, né, que você é, de alguma forma, dominado pelo próprio Estado. E essa é a condição para a qual você possa ser cidadão. Ou seja, lembrando um pouco o grande Rousseau, já no início do século XVIII, que já dizia que ser cidadão é uma condenação, né? A gente é condenado a ser cidadão, né? E ser cidadão se torna a condição para eu poder ser alguém. Mas, ao mesmo tempo, ser cidadão significa estar submetido a uma lei, submetido a um governo central, né? Portanto, ser gente e ser cidadão não necessariamente são coisas compatíveis. Certo? Né? Quer dizer, aqui se assinala pela biopolítica, de uma forma geral, essa duplicidade sempre das coisas. Uma outra consideração assim, inicial, né? Tem a ver com o uso de um outro termo que se tornou muito costumeiro, biopoder e biopolítica. Né? Para quem não tivesse clareza sobre isso, dizer, por exemplo, o Agamben vai usar praticamente só o termo biopolítica. Foucault vai usar ambos os termos. Durante um certo período, e o Celso depois me confirma, no próprio Foucault, que usa esse termo, ou essa terminologia, praticamente só durante 5 anos, né? Ele morreu em 1984 e o Foucault usou esses termos, que foram consagrados por ele, só de 74, a partir de uma conferência sobre a medicina social que ele fez na Bahia, né? Em que ele usou, pelo jeito, pela primeira vez o termo biopolítica. Né?
E no início ele identificava biopoder com biopolítica. Era a mesma coisa. Em alguns textos mais para frente, ele vai distinguir entre biopoder e biopolítica. Enquanto que biopoder é um nome geral que se atribui à ação, fiquemos aqui mais especificamente com a ação do Estado, a ação do Estado sobre o indivíduo, que caracteriza o que ele chama de poder disciplinar, que torna cada corpo humano dócil, através da escola e de tantos outros meios, né? Dócil e produtivo, que vai render muito depois, por exemplo, nas fábricas, né? E isso é chamado de biopoder, mas enquanto é poder disciplinar, que é uma ação do Estado sobre o indivíduo. No século XVIII, Foucault diz que nasce alguma coisa um pouquinho diferente e de alguma forma complementar a ação sobre os indivíduos, que é uma ação sobre as populações como populações. Então, como eu disse antes, é um pouco a ideia de grandes políticas públicas. Tá certo? Apenas para vocês se situarem. Mas repito, né? E talvez seja interessante a gente se perguntar por que Foucault deixou de repente de usar o termo biopolítica, ao mesmo tempo que o termo biopolítica, o conceito, se tornou tão eficaz e tão prolífico com tantos outros autores que depois o passaram a usar. Né? E é exatamente num curso chamado O Nascimento da Biopolítica que o Foucault deixa de falar da biopolítica. Né? São coisas estranhas de pessoas que continuam pensando e por isso, às vezes, deixam de pensar o que pensavam antes e passam a pensar outra coisa. Né? O próprio Foucault brincava muitas vezes com pessoas que vinham, por exemplo, num público, escutando o Foucault num ano, e o cara vinha no ano sucessivo e dizia: ô Foucault, mas você no ano passado disse isso, você está sendo incoerente. Aí o Foucault respondia: mas é que eu estou continuando a pensar. Por isso eu não quero pensar sempre a mesma coisa. Né? Eu acho que é um bom convite para a gente, em primeiro lugar, tem que pensar, não achar que a gente pode dizer qualquer coisa. Tá, tudo bem. Ao usarem, obviamente, os dois autores, Foucault e Agamben, que se conheciam em vida, obviamente, muito bem, né? E o Agamben, tantas vezes, inclusive os italianos chamam o Foucault como o Agamben de o mais francês dos italianos, né? Porque talvez seja mais reconhecido fora da Itália do que dentro da Itália, entre os alemães, entre os ingleses, entre os franceses, entre os brasileiros, argentinos, né? Ele é muito lido e traduzido. Eu já, pessoalmente, até por isso que eu estou mais familiarizado talvez com o Agamben, porque já traduzi 6 livros dele para o português, né, que estão aí em algumas editoras. Em todo caso, a gente poderia perguntar assim, incluindo inclusive uma outra autora com que espero que vocês tenham também alguma familiaridade, de uma pensadora dessa vez, que é a Hannah Arendt, né? E é bom lembrar que talvez se na história da filosofia a gente tem uma caterva de gente, em geral é sempre só o homem que aparece como filósofo, no século XX começam a aparecer algumas mulheres, né? E isso já também tem algum significado especial. E Hannah Arendt é uma delas. E se vocês puderem, está circulando por agora, por aí nos cinemas, verem um filme sobre a vida dela, é uma boa, né? Um filme alemão, em que se conta a história dessa pensadora frente ao processo de Eichmann, né? Um nazista que foi
julgado, né, por ter matado centenas de milhares de pessoas nos campos de concentração. E a Hannah Arendt toma uma posição a pedido do New York Times. Hannah Arendt morreu em 1974, 75, 74, 5. Todo cara está morta. E ela, já em 1958, num livro, quer dizer, antes de Foucault e bem antes do Agamben, que passa a usar o termo biopolítica só em 1995, Foucault é de 74 a 79, se alguém quiser ter essa curiosidade. A Hannah Arendt, talvez no mais famoso dos livros dela, que se chama A Condição Humana, né? E, obviamente, sem usar o termo biopolítica, ela diz que toda vez que a vida, o termo vida, na academia a gente gosta de dizer assim, a categoria vida, se torna a categoria central, a gente está muito mal, né? Ou seja, nós estamos ferrados. Por quê? Porque significa que, de fato, a modernidade estabeleceu definitivamente a redução do ser humano num ser que trabalha, né? Num animal que trabalha. E nada mais é, no fundo, ou está sendo transformado em nada mais do que num animal que trabalha. E isso coincide com a defesa e o enaltecimento da vida biológica, né? Que a gente poderia dizer, se quiserem, fazer um pouquinho uma invasão de outros setores da nossa vida. Eu falei da segurança, mas a gente poderia também dizer até que ponto não é biopolítica ou não é enaltecimento da vida biológica, por exemplo, a gente querer sempre e cada vez mais um corpo perfeito que vai malhar nas academias e tudo isso, né? Obviamente aqui não se trata de dizer isso é ruim, mas isso pode ter um preço. Esse que é o problema, né? O de transformar os seres humanos em mera vida biológica e nada mais, em meros corpos que funcionam. A alma, pelo jeito, ficou perdida por aí. Ou o corpo virou aquilo que a alma era antes. O corpo virou alma, né? A pergunta é, por que a biopolítica passou a ser considerada importante em tantas áreas de estudo, em tantos países, a partir de uns 30 anos para cá, né? Há um colega de filosofia da Universidade do Paraná, que é o André Duarte, né, que trabalha muito, sobretudo com Hannah Arendt, né? Ele tenta responder a essa pergunta e diz o seguinte: a biopolítica passou a ser importante quando estava sendo implodida a rigidez dicotômica da distinção ideológica tradicional na política, que era ou você é de direita ou você é de esquerda. E houve um tempo em que essa distinção entre direita e esquerda começou a não ter mais tanto sentido. E que, talvez por isso, segundo André Duarte, o termo e o conceito de biopolítica passou a ser útil para se entender melhor o que está acontecendo hoje, né? E a gente pode, obviamente, perguntar se tem ainda sentido falar de direita e esquerda, né? Ou o problema é outro. Ou o próprio Foucault, num texto exatamente desse período em que ele fala de biopolítica, intitulado Filosofia Analítica da Política, ele diz assim: se a gente olha em todas as áreas, se vocês olharem qual o tema dos grandes pensadores do século XIX, a gente vai verificar o quê? Que o grande tema a ser enfrentado por pensadores do século XIX é o tema da justiça. Por quê?
Porque se percebia que, sobretudo aqueles que que trabalhavam nas fábricas, eram os que eram os mais pobres. E os que não trabalhavam eram ricos. E isso cria uma injustiça. Sobretudo enquanto na modernidade, se enaltece o trabalho como única fonte não só de riqueza, mas inclusive como única fonte de liberdade. Tá certo? Né? Então, grandes pensadores, inclusive aqui, não se precisa pegar só o Marx, mas Marx é um deles do século XIX, cujo tema central é a questão da justiça. E o Foucault diz, no século XX, continua sendo a justiça ou a injustiça o grande problema? E aqui, por favor, é um europeu que está falando. Ele diz, não, no século XX, o grande problema a ser enfrentado é o de que nós somos governados demais. Nós somos governados demais. Há um excesso de governamento, ou não de governança, por favor, isso é outra coisa, nem de governabilidade. Tá? Essa linguagem fica totalmente de fora aqui, né? que são termos muito usuais entre nós hoje, mas que sempre parte do pressuposto de que quanto mais a gente governa, melhor é. E aqui, exatamente, Foucault se põe na contramão e diz, quanto menos a gente é governado, melhor é. Né? Tudo bem. Por isso, um texto que eu deixei para vocês, que é, até para comentar, os dois, ou pelo menos um nesse caso, que se chama O Abuso da Obediência, um dos estudiosos do Foucault, quando Foucault já estava morto há 20 anos, num número especial de uma revista francesa, escreveu esse pequeno texto e chama a atenção que, para Foucault, o grande problema é por que nós obedecemos tanto. Por que nós gostamos tanto de obedecer? Por que nós achamos que ser obediente é ser virtuoso? Né? Então, que os grandes problemas da sociedade não podem mais ser simplesmente entendidas como causadas pelos que governam, mas pelos que são governados. Então, a responsabilidade, né, passa a ser, no mínimo, deslocada de nossas tantas teorias que nós usamos, que a gente sempre acusa, o fulano que é o presidente, que é o governador, que é não sei o quê, que é o responsável por tudo isso. E aqui o Foucault está dizendo, vamos parar com isso. Com isso nós não entendemos o que está acontecendo. O que nós devemos entender melhor é por que tantas pessoas gostam de obedecer. Né? E por que a gente continua tendo como grande virtude a obediência. Né? Quer dizer, ser livre não é exatamente obedecer. Né? Em todo caso, vocês têm ali o texto em que se diz exatamente se lança essa tese como a tese central do Foucault. Quer dizer, que o Foucault não diz que o problema está no abuso de poder, mas está no abuso de obediência. Tá? Que é um pouquinho também, o nosso querido Kant, já no século XVIII, dizia que é tão fácil obedecer, é tão difícil mandar. Tá? E é tão gostoso, cômodo obedecer. Porque quando a gente obedece, se não der certo, a culpa é do outro. Tá? Quer dizer, obedecer como virtude nos leva a afirmar que eu me desresponsabilizo pelas coisas como elas acontecem. Né? Pelo menos feito uma propaganda no texto que vocês têm em mãos, que
talvez ajude mais do que qualquer outra coisa para a gente contrapor a uma tese que é tão comum, de que a gente acha que tudo é explicável a partir de quem manda. E aqui está dizendo, não dá para entender tudo a partir de quem manda. A gente precisa também entender a partir de quem obedece, porque tantas pessoas obedecem. Portanto, como estava dizendo, Foucault considera que o grande problema a enfrentar no século XX é exatamente o de sermos governados demais. E isso foi visível, por exemplo, sobretudo em duas experiências. E aí, de novo, é um europeu mais do que tudo que está falando, mas seguramente Blumenau, por exemplo, tem proximidade também com isso por ter tantas pessoas de origem alemã. E os conterrâneos desses alemães na Europa viveram essa grande experiência e tão denegrida a experiência que se chama nazismo. Enquanto os russos viveram a experiência do stalinismo, que são duas formas de um excesso de poder, de um excesso de mando no comportamento dos outros. Em que também o problema da possibilidade de não obedecer se tornou bem complicado. Isso também se deve dizer. Então, mas o Foucault acrescenta uma outra coisa. Ele diz, o nazismo e o stalinismo não são simples excrescências ou exceções na história do mundo moderno ocidental. Elas são experiências que se inscrevem dentro da lógica dominante dessa história ocidental. Portanto, o totalitarismo, como Hannah Arendt vai chamar, não é tão diferente, se vocês quiserem depois a gente pode discutir isso um pouquinho, não é tão diferente de experiências democráticas. Também na democracia existe quem governa e quem é governado. Claro que se podem estabelecer, aqui entre os autores vai haver bastante diferença na leitura, mas tanto Foucault quanto Agamben concordam em que a lógica do nazismo e do stalinismo continua presente na nossa vida hoje em dia. Quer dizer, o nazismo não terminou. Não na Alemanha, mas entre nós. Não terminou, por exemplo, pela ação do governo norte-americano quando tem Guantánamo. Qual é a diferença entre Guantánamo e o campo de concentração? Não sei. Vai ser difícil encontrar a diferença. Qual é a diferença, por exemplo, que existe entre isso e a gente como mentalidade? Por exemplo, ficar torcendo para matar gente que vive na rua, por exemplo, para eliminar problema. Qual é a diferença entre isso e achar que judeu ou gay ou cigano tinha que ser morto nos campos de concentração? Qual é a diferença? Quer dizer, até que ponto, então, nós não continuamos com características que são típicas daquilo que a gente acusa no nazismo? Anteontem, hoje termina, tem um congresso de bioética em Floripa. E muitas vezes a pergunta seria, o que hoje às vezes se quer fazer, de novo, com os corpos humanos em nome, as próteses e companhia, e por que achar tão estranho que os nazistas o tenham querido fazer também? E por que não lembrar que uma engenharia genética foi uma coisa muito usada pelos nazistas? E para nós hoje se tornou normal. A gente aceita isso. Inclusive a partir da ideia de que cada um é dono do próprio corpo, pode fazer com ele o que quiser, que leva também a possibilidade de dizer que eu também posso estragar o corpo do outro, que não tem nenhum problema.
né? Em todo caso, é dessas coisas que a gente fala quando está discutindo biopolítica, né? Eu quero acentuar um pouquinho, pelo menos para dizer assim, para justificar inclusive o título da conversa, né? Qual é a diferença na compreensão entre biopolítica num e no outro, né? Foucault vai tentar descrever a biopolítica da seguinte maneira: e a biopolítica, ou o biopoder, é aqui a palavra que ele usa, e eu cito de um curso dele chamado Segurança, Território e População, diz, é essa série de fenômenos que me parece bastante importante, a saber, é um conjunto de mecanismos através dos quais aquilo que na espécie humana constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa estratégia política, numa estratégia geral do poder. Em outras palavras, ainda a citação, como a sociedade, ou melhor, as sociedades ocidentais modernas, a partir do século XVIII, voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que o ser humano constitui uma espécie humana, né? Portanto, biopolítica, de uma forma geral, é, para Foucault, o exercício do poder sobre a vida, que acontece na modernidade, mais especificamente, não antes. E neste momento da história ocidental, ou seja, a partir do século XVIII, ela é, ele chama isso de estatização da vida biológica, né? Estatização é tornar algo do